Gálatas 5, um dos livros do Novo Testamento, na realidade uma carta escrita a um povo chamado Gálatas, da Galácia. No capítulo 5, no versículo 16 até o fim, até o 26. Gálatas 5, versículo 16, nós vamos passear até o 26, certo? Posso ler, queridos? Diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja. Perdão, queridos. Continuando. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Obrigado, querido. A voz até já voltou, mas... onde eu vou deixar menos acidental? Bom, gente, Chayane me fez o convite junto com o Samuel para vir estar aqui hoje. E a palavra não me vinha. Mas para quem já tem uma caminhada com Deus, você fala, se é a vontade de Deus que eu esteja lá, conversando com eles, a palavra vai aparecer. E hoje de manhã, tomando banho, peladão, como eu digo, né? Deus conversa com a gente quando a gente está pelado. E aí o Senhor falou para mim assim, eu já te dei a palavra dessa noite, mas vão vir outras mensagens na sua cabeça. Toma cuidado, porque não é nenhuma dessas, é a que eu já te dei. Daí pensa em você olhando para o espelho e falando assim, né? Tá doidaço, porque se eu não tenho a palavra, como é que ele me deu? E aí o Espírito Santo me fez lembrar de 2 vezes que o Senhor falou para mim a mesma coisa. E aqui, para aqueles que almejam ser atuantes na igreja, vai ficar mais fácil de entender algumas coisas com que eu vou explicar para vocês. Em 2 ocasiões, o Senhor me disse assim, esta palavra que eu já te dei, já foi dada há muito tempo. Quer dizer o seguinte, queridos, lá na eternidade, o Senhor já sabia que eu viria aqui, e já sabia que vocês estariam aqui, e já sabia qual era a palavra que
que ele queria usar para nós sermos alimentados. Então a palavra já me foi dada, e eu não sabia qual era, mas ela estava dada, tá guardadinha. E eu tenho o costume de ir para o banho, ouvir pregações, e aí, na medida que eu estava ouvindo uma pregação de um pregador que eu respeito muito, Luciano Subirá, que me foi apresentado pela Chayane, cada coisa que ele falava me vinha uma ideia de uma pregação. Aí eu falei, não é possível, nunca aconteceu isso comigo. Cada coisa que ele mencionava me vinha uma ideia de uma pregação. E aí eu ficava atento à voz de Deus. O que Deus tinha me dito? Eu já te dei a palavra, virão outras, mas não é nenhuma delas. É aquela que eu já te dei. E aí eu ficava rechaçando. Por quê? Já tenho uma experiência com Deus. Então, eu pensei, eu até me lembro quando eu recebi o convite da Chayane, alguma coisa passou pela minha cabeça, mas passou e foi embora. E aí eu vim no carro, conversando com Deus, e de repente Deus foi me entregando a pregação. Cheguei aqui, dei mais uma olhadinha, e a pregação já está aqui, como o Senhor falou. E aí, queridos, nós estamos falando para jovens, para adolescentes, gente que está, na maioria de vocês, está numa inicial caminhada com Deus. E eu quero falar com vocês coisas que nunca tinha pensado. Hoje Deus me deu ali, enquanto orava, um conceito sobre o nosso relacionamento com Ele que eu jamais ouvi e jamais tinha pensado. Então eu sei que Deus está nesse negócio. Tá certo? Então esse texto aqui, ele fala de o lado natural nosso, que é humano, que é pecador, e ele fala de um lado espiritual, da nova criatura, daquele que aceita Jesus. E ele fala que são lados conflitantes. E esse conflito ficou bem escrito aqui, e eu quero ler de novo para vocês, que diz assim, ó: as obras da carne são manifestas, 2 pontos, aí vem, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Esse púlpito vai cair comigo. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Facções dá muito aquela ideia do cara que torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, outro torce para o Botafogo, e se brigam e se matam por causa disso. Isso é uma facção. Eu sou contra o PT e o cara do PT contra mim, e por mais que eu esteja certo naquilo que eu estou falando, ele vai me derrubar, porque ele é de uma facção. No crime tem a facção tal, tem a facção não sei o quê. Nas drogas tem a facção do cara que usa cocaína, outro que usa LSD e assim por diante. Ele continua aqui. Inveja, embriaguez, olha, embriaguez, ó. Encharcar a cara com bebida, está aqui dentro do que é chamado de natural, do ser humano pecador, e que não é agradável a Deus. Vamos lá. Orgias. Orgia é aquele negócio de você se relacionar com um monte de gente ao mesmo tempo. Seja você menina com vários rapazes, seja você rapaz com várias meninas, e sejam nós todos ao mesmo tempo. Várias pessoas lá se agarrando, se beijando. Então, digamos que, para vocês entenderem, é um carnaval. Para quem quer entender a coisa, o carnaval é uma orgia. Eu beijo uma aqui, saio dali, agarro outra, e aquele círculozinho ali. Ele continua. Coisas semelhantes. Então, coisas semelhantes a essas que foram mencionadas são coisas da carne que são ruins. Então você veja, ele colocou o egoísmo no mesmo nível da imoralidade sexual. Ele colocou o ódio no mesmo nível da idolatria.
Então, se eu odeio o meu professor, se eu odeio o meu vizinho, se eu odeio o meu coleguinha de classe, eu estou no mesmo nível, para Deus, do cara que está fazendo macumba lá fora. E isso vai fazer com que Deus tome uma providência para me corrigir. E se eu não me corrigir, eu estou fora. Porque aqui diz assim, ó: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E vejam, querido, praticam. Então eu pratico o ódio, eu pratico o egoísmo. Não é uma coisa acidental. Não foi um momento que eu me desequilibrei. É a prática. Eu não quero, não gosto, e vai ser assim, e eu não aceito, sabe? É a prática, é o que eu mantenho fazendo. Não é aquele escorregão que a gente dá e que a gente pede perdão e Deus nos purifica. Agora vamos ver o outro lado, o lado daquele que se apegou a Deus, como falou aqui a Chayane na sua oração, né? Aquele que quer a presença de Deus, como é que é? E agora vejam como vai soar gostoso. Olha só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. A gente poderia botar aqui na palavra, facilitar um pouco vocês, por exemplo, uma docilidade, para vocês entenderem um pouco a palavra amabilidade. Docilidade, aquela pessoa que ela é boa contigo, ela é agradável contigo, você não se sente agredido por ela, porque até quando ela vai te chamar atenção, a palavra dela é boa, né? Isso a gente pode chamar aqui, para entendermos, de amabilidade. Depois ele continua e fala, olha, além disso você tem bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, a gente pode substituir essa palavra como autogoverno ou autocontrole. Então, alguém me ofendeu, mas eu seguro. Não deixo a minha natureza dominar o meu ser. Eu seguro, e como eu sou cristão, eu vou reagir como cristão. De que maneira? Com o fruto do Espírito, com amor, com paciência, com paz, amabilidade. Então, o domínio próprio, o autogoverno, o autocontrole, eles são um dos presentes, eu vou dizer assim, mas é um dos resultados da minha busca, do meu relacionamento, da minha vivência em Deus. Tá certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Para a vida de vocês. Vamos colocar agora na prática. Quantas pessoas que a gente conhece, que, por exemplo, são bonitas, mas se acham feias. São inteligentes, mas se acham burras. E por que isso acontece, gente? Porque eu não tenho um controle de fato da minha mente. Eu não tenho um autocontrole, um autogoverno. Tem alguém chegando aí e jogando seta, porque todo mundo me diz, puxa, você é bonita, você é legal, né, para os rapazes, olha, você é gato. Mas a pessoa insiste em dizer que não. Lá no fundo dela, ela acha que ela é horrível. E por que isso acontece? Ela não tem um controle. Está acontecendo uma interferência. Está vindo um pensamento de fora. Está vindo uma seta. Está vindo a ação do inimigo. Então, na nossa juventude, a gente fica muito sensível no sentido de muito vulnerável a pensamentos que vêm de amigos, que vêm de professores e que vêm do inimigo. E o inimigo está no plano espiritual. Os amigos estão no plano natural. Então, se alguém me chama de burro, aí eu pronto. Pego aquilo ali
e acho que sou e acabou-se. Tirava até boa nota, agora já não estou mais tirando, porque me chamaram de burro. Mas se eu tiver um autocontrole, um autogoverno, se eu pensar com as coisas da mente, e principalmente se eu tiver isso aqui, ó, na minha memória, a palavra de Deus que me ensina as coisas, eu vou dizer, não é bem assim. Não é desse jeito. Então, quando alguém me ofende, quando alguém me diminui, quando alguém me trata mal, eu tendo autocontrole, eu vou olhar para mim e vou falar, não é bem assim. Eu vou dominar os meus sentimentos, vou dominar a minha mente. Agora, imagina quando eu tenho, além disso, aquela certeza do que Deus está falando comigo. Eu te amo. Eu te amo lá, antes da criação do universo. Eu já te amava. Eu te amo antes do planeta Terra existir. Eu te amo antes de Adão e Eva. Você vai ser importante para mim. Você é importante para mim. Você vai ter uma grande obra na minha igreja, no meu mover. O próprio Deus falando isso e a gente, ó, não é bem assim. Deus está exagerando, está falando errado. Como que o ser mais poderoso do universo, que sabe todos os dias do universo, vai errar justamente comigo? Então, se eu tenho esse domínio de conhecimento que Ele me dá na sua palavra, que Ele me dá na sua palavra verdadeira, Deus mente? Se Deus chegou para algum de vocês e disse, você vai pregar a palavra, você vai ter autoridade contra o demônio, você vai ajudar o próximo. Por acaso ele erra? Por acaso ele mente? Por acaso ele está meio doidão, está chapado? Não existe isso. Deus, quando Ele fala, já aconteceu. Porque na eternidade, o que Ele está falando, Ele já conhece. E aqui, gente, eu quero abordar algumas coisas, e aí entra o pensamento que eu nunca tive. Eu tenho assistido muitos filmes. Quando eu posso almoçar em sossego, eu vou lá no canal da natureza, que mostra lá os animais selvagens, né? Como eles vivem, a sabedoria que eles têm, e eu fico ali me maravilhando com as obras de Deus. E aí, quando eu estava orando, Deus falou assim, ó, o nosso relacionamento com Ele é um ecossistema. E é um ecossistema perfeito. Porém, existe um poluente que pode deteriorar esse ecossistema. Que poluente vocês acham que é esse? O pecado. O meu relacionamento com Deus está numa esfera da perfeição. Ele criou o relacionamento dele com Adão e Eva perfeito. Ele manteve um relacionamento dele com um homem chamado Jesus Cristo perfeito. E essa perfeição que ele criou, como ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. O mundo está numa decadência porque ele amaldiçoou o mundo quando Adão e Eva pecaram. Mas ele criou tudo perfeito. E ele, quando ele traz Jesus Cristo para esse planeta, que Jesus morre pelos nossos pecados, purifica os nossos pecados e nos dá a chance de sermos nova criatura, ele estabelece um relacionamento perfeito novamente. Isso nós temos que ter entendimento. Já temos um relacionamento perfeito estabelecido. Mas existe um poluente que pode chegar nesse ecossistema, chamado pecado. E o pecado, ele consegue quebrar o equilíbrio delicado desse ecossistema. Para eu me relacionar com Deus, existe uma exigência que é a santidade, que é a fé, que é a obediência. E tudo isso está relacionado à minha natureza humana. Se eu me tornar desobediente, se eu não tiver fé, se eu
não buscar a Deus em santidade, o pecado se estabeleceu. E aí a minha relação com Ele se faz mais frágil, já vai se exterminando. Então vejam, o que é um ecossistema? Vamos pensar num animal, para não falarmos de vegetais. Um animal no ecossistema, o que ele tem, gente? Ele tem o lugar onde ele vive, aleluia. Ele tem um alimento. Ele tem a capacidade de se reproduzir. É quando ele vive os seus melhores momentos. Ele vive a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e a sua velhice. E aí eu pergunto para vocês, na presença de Deus não é assim? Nós falamos que a gente quer se mover dentro de Deus. A palavra de Deus diz que nós nos movemos dentro dele, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Logo, nós estamos dentro dele. A palavra de Deus diz isso. Então, eu me movo dentro do próprio Deus, eu estou nele. Mas eu estou nele também quando eu tenho um relacionamento. Eu estou nele quando eu estou na obra, eu estou nele quando eu estou na casa de Deus. Quando Davi fala, né, que bom que é para ir à casa de Deus, ele vai para a presença de Deus. Então, o nosso ambiente, o nosso lugar de sobreviver, de existir, é lá, na presença dele. É estar nele. Então, uma primeira parte do ecossistema é a natureza, é o local onde nós vamos estar. Segunda coisa que eu posso mencionar, queridos, é o alimento. Deus nos dá o alimento espiritual. Sem ele não tem vida eterna. Sem ele não tem salvação. Sem esse alimento aqui, não tem vida com Deus. Logo, vai ter vida para o inferno. Simples assim. Esse ecossistema, ele já está garantido. Jesus já garantiu ele. Só tem um jeito de eu destruir esse ecossistema. É eu trazer o pecado para dentro desse ecossistema, queridos. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele é a fonte de vida. Enquanto eu estou dentro desse ecossistema, eu estou vivo. Se eu sair desse ecossistema, eu morro. Se o peixe sair fora da água, pelo menos a maioria deles morre. Se uma ave deixar de voar, ela vai morrer. Se um animal que precisa viver num lugar de abundante umidade for para o deserto, ele vai morrer. Assim como o animal do deserto for para um lugar de muita abundância de umidade, ele vai morrer também. Ele foi desenvolvido para aquela região. Nós fomos criados para uma região celeste. Nós fomos criados para o paraíso. Nós fomos criados para viver num lugar maravilhoso, e não para viver num lugar que tem guerra, que tem Covid-19. Glória a Deus. Aleluia. Percebam? A reprodução, queridos, eu posso falar aqui mais no nível espiritual. Nós estamos falando de reprodução humana, sim, mas a reprodução que eu estou me citando aqui é a reprodução espiritual. Porque quando eu entro em Deus, eu multiplico. Eu espalho as boas novas. Eu levo o evangelho a alguém, e esse alguém também vai se corrigir com Deus, vai ter seus pecados purificados, vai poder agora entrar no ecossistema que Deus criou. O ecossistema da perfeição. Nós praticamos a reprodução. Mas tudo isso é um mover meu. Eu decido, eu escolho. Eu luto para isso. Eu quero permanecer nesse ecossistema. Se eu não quiser, a carne já me leva para fora. Então é uma luta constante. Mas vocês viram que maravilha que são os frutos?
ou o fruto, é paz, é amor. Só tem palavras boas. No outro, são palavras de tristeza, de angústia, que podem gerar até uma ideia de prazer momentâneo, mas que vai vir um vazio grande depois. Esse equilíbrio delicado, queridos, não está somente em mim, está também nele. O Senhor nosso Deus, é Ele quem luta para que esse equilíbrio se mantenha. Sem a ajuda dele, nós não conseguiríamos. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente consiga, para que a gente vença as batalhas com a nossa carne, para que a gente vença as influências malignas do mundo. Ele já deu a garantia. Basta eu ficar ali. Agora, a palavra nos diz que nós vamos ter o quê? Tentações. A palavra diz que Satanás virá contra nós. Ele já está ao nosso derredor, bramando, né? Como um leão, querendo nos tragar. Ele quer nos derrubar, ele quer nos retirar da presença de Deus. Mas Deus já deu a garantia, o selo, o Espírito Santo. Se eu ficar com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, me alimentando no Espírito Santo, sendo obediente ao Espírito Santo, eu estou garantido. Eu não vou deixar no ecossistema de Deus. Glória a Deus, aleluia. Os cuidados de Deus, querido, as satisfações que vêm da vida com Ele, isso vai nos ajudar a nos alimentar. Mas tenhamos cuidado, porque quando a gente estuda biologia, todo mundo diz uma coisa: todo ecossistema é delicado. Todo ecossistema é frágil. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, muito bem arquitetado, mas ele é frágil. Se você fizer alguma coisa mais forte, ele se desmantela e aí, às vezes, rompe para o resto do tempo. Então, tenhamos esse cuidado na nossa vida. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu crucifico a carne. Eu prendo ela. Eu entrego ela para que ela não me incomode mais. Ela e as suas paixões e os seus desejos. Eu tenho desejos, eu tenho paixões, eu tenho vontades que não são boas para mim, que não agradam a Deus e que são para a minha destruição. Mas eu crucifico esses desejos e essas paixões. É minha decisão, é meu esforço, é esforço de cada um de nós. O jovem precisa fazer isso, mas o adulto, o velho também está fazendo. Aleluia. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Presunçoso é aquela pessoa meio que se acha, né? Aquela pessoa que se engrandece, que dá uma ideia de que eu posso, né? Sou melhor do que você, ó. Então vamos colocar aqui aquela ideia de não vamos nos aumentar, nos engrandecer diante de algumas pessoas que possam estar fragilizadas, enfraquecidas, pecando, errando. Ao contrário, vamos nos ajudar uns aos outros. É meta e a exigência do Senhor. Eu tenho que estender a mão, eu tenho que amar o próximo. Eu não posso ficar olhando o defeito dele, porque ele diz que eu tenho um defeito maior. E quando a gente vai se aproximando de Deus, cada dia mais que a gente se aproxima, a gente vê quão sujo nós somos,
quão santo Ele é. E como a gente começa a olhar para a gente com muita impureza, até o próximo já não é tão impuro. Eu entendo Paulo falando, né, que ele é o maior dos pecadores por causa disso. Quanto mais eu vejo que os outros pecam menos do que eu. E aí eu consigo ser mais cristão com o próximo. Por quê? Porque eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o mais negativo deles todos. Os outros pecam também, mas são melhores do que eu. E aí eu consigo, dessa posição de inferioridade, dessa posição de até servir, eu consigo ajudar o próximo, de fato. Amém? Eu já nem sei que tempo que eu já avancei aqui, mas, queridos, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Não vai ser a liderança da igreja que vai obrigar vocês a alguma coisa. Nem vai ser o próprio Deus que vai te obrigar a alguma coisa. Ele te convida. Ele te informa como vai ser. Ele está te dizendo, olha, se não for do meu jeito, caixão. É morte eterna. É inferno. O jeito dele está descrito. E eu não tenho condição, nem direito de discutir com ele por que é assim. Está determinado e vai ser assim. Agora, ele me deu o direito de escolha e eu tenho a escolha de seguir o caminho dele. De caminhar para ele, de caminhar com ele, de caminhar nele. De fazer tudo o que ele diz que tem que ser feito, porque o equilíbrio do ecossistema estará perfeito e eu estarei no céu. É chegado o reino dos céus. Não vai vir. Talvez chegue. Ele já chegou e você já está nele. Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos no reino dos céus. Só não nos manteremos nele se nós desobedecermos ao Senhor, deixarmos a carne prevalecer, abandonarmos as coisas do Espírito, e aí então, por desobediência, por preferirmos a nossa vontade e não a vontade dele, aí então nós teremos decidido um caminho ruim, um caminho pesado. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que tu nos tem dado, Senhor. Não só neste culto, não só neste lugar, mas tudo que tem nos feito, Senhor, desde o ventre de nossas mães. O lar que nos concedeste, por mais que tenha tido tribulações, que tenha tido rejeições, ainda assim, dentro dos teus propósitos, Senhor, tudo é para o nosso bem, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nós queremos te pedir que tu nos ajude, Senhor, a fincarmos o nosso pé sobre a rocha, a sermos obedientes ao teu Espírito, ao darmos voz, Senhor, ao teu Espírito, de maneira que jamais saiamos da tua presença. Senhor, se em algum momento nós fraquejarmos e esquecemos de ti, ouve a nossa oração de hoje, lembra da nossa oração de hoje, Senhor, e nos arranca desse lugar de mal e nos traz para ti, Senhor, porque o teu lugar é lugar de bênção eterna, o teu lugar é lugar de vida eterna, o teu lugar é lugar sem pranto, sem dor, sem choro, sem tristeza. O teu lugar é amor, é alegria, é bondade, é benignidade, é paciência e todas as coisas que nós lemos nessa noite. Obrigado, meu Pai. Eu te peço ainda, Senhor, aqueles que aqui estão, se vivem algum momento de aflição, Senhor, tira essa aflição, tira essa ansiedade, tira, Senhor, essa tristeza, essa angústia. Alai de cantorabiagas. Pai, se há algum enfermo entre nós, que seja curado para a honra e glória do teu santo nome.
Aqueles que estão buscando o batismo com o Teu Espírito Santo, Senhor, que recebam Ele também, meu Deus, para que o Teu nome seja ainda mais forte, mais glorificado no seio da Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém.